E aí galera, tudo bem com vocês? Caso vocês ainda não me conheçam, eu sou o Erushdes e eu já fiz um vídeo comentando do primeiro arco de Black Clover. Vou estar deixando nos cards caso você não tenha visto, porque hoje vamos comentar do segundo arco de Black Clover. E esse vídeo é mais direcionado para quem já conhece o mangá barra anime Black Clover. Ou seja, esse vídeo vai conter spoilers. Então caso você nunca tenha visto Black Clover e não quer levar spoilers da obra, eu não sugiro que você veja esse vídeo. Mas enfim, só deixando aqui claro que o segundo arco ele vai do capítulo 11 até o capítulo 21. Então vamos basicamente comentar de 10 capítulos aqui. Nesse arco somos introduzidos um pouco mais ao conceito de magia nesse mundo. Da mana no caso. Que basicamente tem tanto no ar como dentro das pessoas. Esse conceito, se usado de forma inteligente, pode ser até interessante para o futuro. Uma prova disso é a Mimosa, uma maga de suporte que aparentemente tem seu manto revestido de magia. Então pode ser muito interessante vermos mais disso futuramente. Objetos revestidos de magia seria legal até para dar mais notoriedade para os de suporte. Eu espero realmente que seja melhor utilizado nos próximos arcos. Mas eu ainda acho que foi muito raso esse funcionamento da magia. Eu sinceramente não acredito que a obra vai querer se dar o trabalho de fazer um conceito mais bem elaborado. Eu acho que vai ser só isso mesmo. Eu acho que vai ser realmente raso, porque quando você faz algo mais raso, eu acho que dá mais liberdade, de certa forma, porque você pode fazer qualquer coisa. Você não precisa se prender ao conceito. Então eu acredito que Black Clover vai por esse caminho. Admito que, em questão de personagens, eu tinha certa esperança de algo mais bem trabalhado, mas quando pegaram para trabalhar o Luck, aquele cara lá do trovão, né, dos touros negros, eu achei bem fraco. Chegou até a ser um pouco decepcionante. Tentaram jogar uma justificativa do motivo do qual ele quer vencer o tempo todo, mas em nenhum momento explica exatamente porque ele sorriu o tempo todo. Pode ser que uma coisa esteja relacionada com a outra, mas eu achei muito raso. Pra mim foi tipo apenas porque sim. E a forma que é feita a transição dele só querer vencer para enfim acreditar nos companheiros foi muito fraca. Chegou a ser triste. Esse arco me fez perder bastante a esperança em ter bons desenvolvimentos de personagens. Acho que o desenvolvimento do Klaus, de aceitar o Yuno e o Asta, embora não tenha sido lá muito bem feito, foi ainda melhor que o do Luck. Mas esse arco teve uma coisa legal: as lutas. Em especial, a luta do Asta, Noelle e Luck versus Lotus, o cara da fumaça. Foi bem interessante que eles tiveram que trabalhar juntos e usar uma estratégia para vencer. Estava com saudade de ver lutas do tipo em Shounen. Até vi que algumas pessoas não gostaram tanto dessa luta por ela ser muito expositiva. Ela explica demais a estratégia. Quase que ela meio que trata como se o telespectador, ou se a gente estiver falando do mangá, o leitor fosse burro. Eu até concordo nesse ponto. Acredito que a obra também explica demais as coisas, das estratégias e tal, mas pelo menos teve uma estratégia. Não foi uma luta que apenas o cara mais poderoso vence do menos poderoso. O que eu achei interessante foi exatamente essa questão do trabalho de equipe, cada um ter a sua função na estratégia. Então, claro, não foi uma luta super incrível, mas comparado com o que a gente já teve até agora, eu acho que foi bacaninha. Já a luta contra o Mars, o cara bem apelão lá do país vizinho, eu não achei muito interessante. Até meio engraçado que basicamente nesse arco o Yuno serviu como ponte para mostrar que o Asta é muito forte. Diria até que nesse arco foi para o Asta brilhar, embora no fim da luta contra o Mars ele tenha tido lá a sua utilidade. Mas é aquilo que eu disse, não achei a luta com o Mars tão interessante, porque foi apenas poder bruto contra poder bruto, sem nenhum ponto interessante da luta. Então pra mim foi apenas uma luta ok. Embora a outra que eu comentei também não tenha sido super incrível, eu achei mais interessante do que essa contra o Mars. E por falar nesses dois, o Asta e o Yuno, achei meio forçado que eles foram os únicos que conseguiram habilidades novas através de uns itens nessa dungeon. Apenas os dois protagonistas conseguiram tal feito. Por que será, não é mesmo? Mas enfim, né, foi um ponto que me incomodou bastante. E eu sinceramente queria umas explicações mais detalhadas de como funciona para conseguir novas magias nos Grimórios. Mas talvez isso seja pedir demais. A obra até tem pontos legais nesse arco. Mostram mais da questão de como os nobres veem a plebe. Embora a Mimosa, por exemplo, seja da realeza,
ela não parece ver plebeus com desprezo, o que é interessante, pois mostra que não é todos os nobres que veem dessa forma. Temos também a questão de ter intriga entre países, nesse caso, Reino Clover e Diamonds, mas a situação não fica muito clara. Mas esse Reino Diamonds parece ser mais pobre, então quem sabe explorar algo a mais no futuro. E esse reino parece ter um sistema que me lembrou um pouco a Vila da Névoa de Naruto. No caso, pega várias crianças promissoras e colocam para se matarem. E a que sobreviver terá um artefato mágico implantado, assim ficando mais poderoso. Mas sinceramente, do que foi mostrado foi bem raso, então eu sinceramente não fiquei triste nem nada do tipo. A obra parece levantar pontos interessantes, mas não se aprofunda neles. E até em relação ao Mars, esse negócio dessa pedra mágica e tal, é até por conta disso que ele consegue usar dois tipos de magias diferentes, que seria algo, se eu não me engano, é algo meio impossível para uma pessoa, a não ser que ele tenha essa pedra mágica. Embora eu tenha dito que era horrível a construção de personagem, admito que foi legal ver o Yuno não desistindo, meio que se inspirando em seu passado com o Asta. Porque o Asta, mesmo sem magia, nunca desistiu. Isso fica claro quando ele está enfrentando o Mars. Foi muito legal realmente esse ponto, porque a obra pega muito dessa questão de tipo, o Yuno não é aquele rival que se vê superior ao Asta, ele se vê no mesmo nível. Então é muito legal ver o Yuno se inspirando no próprio Asta. Dá uma rivalidade assim, no mínimo gostosa de se acompanhar. E aproveitando que eu falei sobre o Yuno, o Capitão Vanjas, que todos do seu esquadrão o admiram, talvez até o idolatrem, que ele quer usar o Yuno como um peão. Provavelmente porque viu o potencial nele. Mas fica a dúvida do objetivo do Vanjas em si. Então fica aquele meio mistério sobre esse personagem. E uma coisa que esqueci de falar sobre o Yuno, nesse arco mostrado, ele consegue usar dois tipos de magia ao mesmo tempo. Dois tipos não, duas magias. Ele só utiliza magia de vento, mas ele consegue usar duas magias de vento ao mesmo tempo. Que para esse mundo de Black Clover é algo incrível. Provavelmente para mostrar o quão incrível o Yuno é. Mas é aquilo que eu falei. A obra enaltece bastante Yuno nesse arco, para no fim chegar o Yasta e salvar o dia. Então, no fim, é apenas para mostrar o quão incrível o Asta é. Ainda que, como eu já comentei, tenha tido aquela cena do Yuno no final do arco, que ele acabou dando, digamos que o golpe final no Mars, mas ainda assim, é tipo uma ceninha. O Asta brilhou o arco inteiro na luta contra o Mars, por exemplo, para o Yuno apenas dar o último golpe. Então, para mim, a obra quer enaltecer bastante o Asta. Então, ela enaltece o Yuno para depois enaltecer o Asta. Usa o Yuno de ponte para o Asta, para mostrar o quão incrível o protagonista é. E a última coisa que eu queria falar aqui é que nesse arco eles acabaram nomeando aquele pássaro que fica bicando o Asta de Nero. Esse pássaro parece ser algo importante. Foi ele que guiou o Asta para aquela espada que permitiu ferir bastante o Mars. Então ao menos deixa o mistério de quem será esse pássaro. Mas ainda falando desse pássaro, um ponto bem negativo é que esse pássaro ele parece ser bem Deus Ex Machina. Por exemplo, lá no primeiro arco, foi ele que, se eu não me engano, pegou aquela pedra que parece algo importante. Agora ele guiou o Asta até a espada que parece também ser importante. E essa espada em específico foi até o que possibilitou o Asta lutar contra o Mars. Talvez pelo tamanho dela. Se eu não me engano, o Asta ele consegue também fazer meio que, digamos que umas rajadas de corte, que é bem comum em espadachins de animes barra mangás fazerem. Enfim, não foi explicado ainda muito bem o que essa espada de fato faz. Mas a questão é que com ela foi possível o Asta enfrentar melhor o Mars. E para mim foi um Deus Ex Machina bem grande, porque tá bem difícil enfrentar o Mars, até que magicamente a Nero guiou o Asta até essa espada, e aí ele conseguiu enfrentar o Mars. Acho que Black Clover vai ter muito desse Deus Ex Machina, sabe? E embora até tenha tido alguns ferimentos bem graves nesse arco, sinceramente, no fim, não deve dar em nada, não deve dar uma consequência para esse arco, nada do tipo. Mas enfim, né? Agora, com as minhas considerações finais. Esse foi um arco que eu tava esperando um pouco mais dele, ele me decepcionou bastante. Mas ele teve pelo menos alguns pontos legais. Mas eu duvido que esses pontos vão ser explorados. Uma coisa que eu já disse, eu acho que eu falei no primeiro vídeo, digo novamente aqui. Eu não acho que Black Clover vai explorar de forma profunda essa questão de pobres e ricos, né? De nobres e pobres. Essa diferença social, eu duvido bastante que realmente vai ser explorado mais profundamente. Eu acredito que vai ficar mais no superficial mesmo.
mas existe. E ainda há a possibilidade. Mas enfim, né, cara? Foi legal as lutas nesse arco no geral. Teve uma coisa ou outra que eu não gostei. Mas como eu já comentei, principalmente contra o cara da fumaça, achei mais interessante. Foi legal aquele Klaus aceitando o Asta. Mostra que, embora os nobres sejam bem babacas, eles talvez possam mudar de visão. Quem sabe, não é mesmo? Enfim, basicamente é isso. Foi um arco que eu achei ok. Eu achei, na verdade, pior do que o primeiro arco, sendo bem sincero. Esse segundo arco eu realmente não gostei, como já deve ter ficado um pouco claro. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa aí embaixo a sua opinião. Provavelmente você que ama Black Clover, caso você esteja vendo esse vídeo, você com certeza tem uma opinião bem diferente da minha, então deixa aí embaixo o que você achou desse arco. Mas por favor, com argumentos, nada de ficar xingando aí, né? Vamos ser civilizados. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!